paz do Senhor, irmão, tudo bem com você? Nem tanto, porque se estivesse tudo realmente muito bem, você não estaria aqui assistindo esse vídeo, não é mesmo? Hoje eu quero te ajudar, ou pelo menos tentar te ajudar, na sua interpretação dentro da sua igreja. Para isso, a primeira coisa que você vai prometer para você mesma, não é para mim, é para você mesma, ou você mesmo, que é que você vai pedir o seu pastor o sermão. Você vai pedir àquele pastor que é bênção na sua vida, o sermão dele. Seja qual dia for, você vai pedir o sermão uns 3 dias com antecedência. Não pode ser aquele pastor que diz, mas o Espírito Santo me dá a revelação ali na hora. E aí você diz para ele, então você ora para o Espírito Santo também me dar a revelação ali na hora, porque eu realmente vou precisar. Entendeu? Então peça antes o sermão com antecedência para você estudar, perceber aqueles sinais, aquelas palavras que você não conhece, os sinais. Lembrando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma tradução do grego, do hebraico e do aramaico. Em nenhuma língua uma tradução ela é 100% fiel em sua tradução. Portanto, há questões no português que não dizem, não conseguem captar totalmente o sentido daquilo que foi dito em hebraico, em grego ou em aramaico. E é por isso que você precisa estudar, porque você precisa, nessas 3 línguas, que são o texto-fonte da Bíblia, pesquisar o que é que aquilo realmente estava querendo dizer, para no momento da sua interpretação você poder também traduzir de maneira clara aos nossos irmãos surdos. Você precisa fazer esse exercício. Se você nunca teve essa responsabilidade, se você nunca pensou sobre isso, então você vai, a partir de hoje, começar a pensar sobre isso. A partir de hoje você vai começar a estudar, a partir de hoje você vai começar a pesquisar o texto bíblico, a partir de hoje você vai de fato se debruçar sobre a palavra de Deus e você vai estudar ela com diligência para que a sua tradução, a sua interpretação seja de fato feita com todas as suas forças, como a Bíblia diz que tem que ser. Tudo o que te vier à mão, faça conforme as suas forças para o Senhor e não para os homens. Então essa é a primeira coisa que você vai começar a fazer. Pegar o sermão, estudar e tentar se organizar de maneira que a sua tradução seja clara. Segunda coisa que eu quero te dizer que é muito importante é que na maioria dos cursos de Libras, no nível básico, seja dentro da igreja ou fora da igreja, o que eles não te ensinam é que a Libras ela é uma língua, portanto, ela não se manifesta da mesma maneira da língua portuguesa. A estrutura ela é diferente. Na língua portuguesa, nós seguimos uma estrutura linear. Na Libras, não. Justamente por ser uma língua gestual, onde nós precisamos ver. Então, o que eu quero que você tenha e guarde na sua cabeça é que a Libras você precisa ver. Você precisa enxergar. O surdo precisa olhar para você, enxergar o que é que estava sendo dito, o que é que estava acontecendo. Vamos ver um exemplo? Quando Moisés abre o mar, os vizinhos hoje estão. Abre o mar. Você pode dizer que o mar se abriu. E o povo, as pessoas fizeram o quê? Passaram. Ok. Mas você pode fazer isso de maneira visual. Você pode dizer que Moisés, o que é que aconteceu com o mar? As ondas, elas não ficaram mais como elas são, porque a Bíblia diz que uma coluna se levantou de um lado ao outro de águas, e aí você pode fazer os peixes aqui, na coluna, e as pessoas ou o povo, como você escolher, elas fizeram o quê? Elas passaram, e no momento em que elas estavam passando, a Bíblia diz que houve um assombro por parte deles, né? Que eles ficaram assustados, espantados. Então você faz essa cara olhando para as colunas de água do seu lado, você faz essa expressão de que as pessoas passaram meio assustadas, né? Meio assombrosas.
Isso é uma visualidade que o surdo precisa ver em você para que ele de fato possa entender o que aconteceu naquele momento e não simplesmente do mar se abrindo. Você também assusta, como diz que o mar se abriu, como uma coluna se ergueu ao caminho e as pessoas passaram. O surdo também precisa sentir isso. Então, há uma estrutura que ela precisa ser visual. O que é isso? O que é uma estrutura visual? É isso exatamente o que eu acabei de fazer. É uma visualidade da coisa. Eu não quero me ater aqui a ordens, né, de estrutura frasal, nem do português, nem da Libras. Primeiro porque você vai esquecer isso. Ninguém guarda isso na cabeça. Mas você precisa aprender isso na prática. Um exemplo simples que eu sempre dou é eu quero água. A gente fala assim no português, eu quero água. É o sujeito, é o verbo e o objeto, eu quero água. Se fosse dizer em Libras, eu quero água. Mas essa é uma estrutura do português. Em Libras, você sempre coloca o objeto sendo a primeira coisa. O que você quer? Água. Eu quero. Então você sempre coloca a coisa primeiro para depois falar algo a respeito dela. Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ele, te substituiu na cruz. Entendeu? Jesus substituiu na cruz. Jesus foi quem morreu por você para salvar. Foi Jesus. Atente-se para essas ordens, atente-se para o que está sendo dito, para o que é que aconteceu. E você não vai errar, porque a sua interpretação vai estar clara. Lembre-se, o importante é que o surdo enxergue em você o que está acontecendo. Assim, Deus vai te abençoar, vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar também os surdos que te seguem. Outra coisa comum em nós é, nós esquecemos o que acabou de ser dito, não é? Seja porque a pessoa está repetindo alguma coisa que ela acabou de dizer, seja porque ela resolveu orar, ou cantar, ou qualquer outra coisa no meio do caminho que acontece no culto, nós acabamos nos perdendo do contexto. E por isso a importância de ter um intérprete de apoio, alguém que está ali te ajudando, ouvindo o que está sendo dito, prestando atenção, de alguma maneira te auxiliando. Mas algo muito comum é que a gente esqueça e comece a ter algumas interrupções na nossa interpretação. E para isso eu quero que você se exercite não no culto, mas em casa. Eu quero que você comece a pegar alguns discursos, algumas pregações e tentar interpretar sozinho em casa, para que a sua memória seja ativada, para que você recebendo a informação na audição que você tem, você consiga guardar na sua memória e depois, consequentemente, interpretar, traduzir. Você precisa fazer esse exercício. Você que tem um grupo de surdos, você pode fazer algumas dinâmicas de intérpretes. Você pode fazer algumas dinâmicas para guardar a memória, né? Para utilizar essa memória dos seus intérpretes. Tem várias dinâmicas, você pode pegar alguns sinais, né? Vamos começar com o sinal de casa. O próximo faz o sinal de casa e o sinal, sei lá, de escola. O terceiro vai fazer casa, escola, maçã e casa, escola, maçã, sei lá, outros, né? Outros sinais. E assim você exercita a memória dos seus intérpretes, você exercita esse raciocínio dos seus intérpretes. Gente, tudo é com muito esforço, né? Tudo é com muito trabalho, tudo é também com muita paciência. A igreja é o lugar que deveria ser a nossa família, mas muitas vezes ela é um lugar que nos fere, um lugar que nos machuca. E falando isso agora, eu entendo da parte de Deus que é para você ouvir isso mesmo, porque eu sinto no meu espírito. Muitas vezes ela é o lugar onde nós somos machucados, onde nós somos feridos naquilo que a gente tanto ama. Você que é intérprete numa igreja,
provavelmente ama interpretar, provavelmente sente que esse é o chamado de Deus para sua vida, trabalhar com surdos, trabalhar nesse ministério, desenvolver dentro desse ministério, mas muitas vezes os nossos sonhos, as nossas expectativas, elas são frustradas. As pessoas cortam elas, as pessoas estouram o nosso balãozinho, muitas vezes. Mas você precisa lembrar que você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Perdoar uns aos outros. Isso é super importante, eu sei que você sabe. Mas nós precisamos caminhar em unidade. É triste falar, mas muitos de nós aprendemos a Libras dentro da igreja e seguimos outro caminho. E muitas vezes não queremos mais voltar e mexer com aquilo, voltar e desenvolver dentro daquilo. Mas eu sei que Deus está falando com alguém nesse dia, eu sei que Deus está de fato falando com você que precisa ouvir isso. É hora de voltar. Começar se preciso de novo. É hora de consertar aquilo que estava errado, de perdoar, de pedir perdão e de caminhar junto, de prosseguir. Eu não sei se você sabe, mas apenas 2% dos surdos de todo mundo conhecem alguma religião. Foram evangelizados em alguma religião. Não é a cristã, é em qualquer outra religião. Apenas 2% do mundo todo. Você tem consciência do que é isso? No Brasil hoje, nós estamos chegando a quase 20 milhões de surdos. E 0,00 alguma coisa é que é evangelizado em qualquer religião. Deus te chama. Deus te chama para os povos não alcançados. Deus te chama para essas nações ainda não alcançadas. Deus te chama para esse povo, o surdo, que ainda não foi alcançado. Então você precisa voltar, precisa consertar e precisa começar de novo e continuar a trilhar um caminho de excelência para o Senhor. Eu estou aqui sempre à sua disposição para tentar te ajudar, para te abençoar de alguma maneira. E a minha oração é que Deus de fato te impulsione, que Deus de fato cure as feridas dentro de você, que Deus de fato alegre o seu coração e você volte a sonhar, porque Deus realiza sonhos, mas você volte a sonhar, volte a trabalhar dentro desse ministério com surdos, que você desenvolva na sua interpretação, na sua tradução, que seja claro e que você seja de fato um canal da graça e do conhecimento de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.